E aí, povo, tudo bom? Queria compartilhar com vocês aqui mais uma coisinha da palavra sobre a história de Sansão. Aí você fala, pô, mas história de Sansão a gente conhece, né? Principalmente aí quem é de igreja há muito tempo, conhece há muito tempo, né? Inclusive tem uma frase que permeia a história de Sansão, que é em relação a Dalila. Depois eu vou começar do início, mas só pra... Que é... ah, cara, como que ele não viu o que ela estava fazendo com ele, né? De ele contar os segredos, tentar fingir o segredo ali para ela, e toda hora ela tentava fazer aquilo com ele, né? E ele foi permitindo, foi brincando com isso. Guarda isso, que essa é uma questão que a gente vai abordar aqui, e na verdade a história de Sansão tem muito para ensinar pra gente, porque a gente vive isso e não percebe, beleza? Vamos lá. Gente, história de Sansão. Vamos lá do início, né? A, a mãe de Sansão não podia ter filhos, não tinha como ter filhos. Um anjo aparece, vocês conhecem a história, eu não vou me ater a esse detalhe. E aí diz para ela que ela teria um filho, etc e tal. Depois ela pede para que ele apareça novamente, pede para Deus, na verdade, quando fosse para ela ficar grávida, né? E acontece, ele aparece, aí ela corre, chama o esposo, aí, enfim, o anjo conta tudo. Eles pensam que até que era Deus ali, eles falam de fazer até um sacrifício. Fala, se vocês forem fazer, façam para Deus. E no meio do sacrifício, o anjo se vai no meio da fumaça aos céus, né? A Bíblia diz. Beleza. Ah, Sansão tinha um voto de Nazireu, né? Que as principais proibições no voto de Nazireu são não beber vinho ou bebida fermentada, né? Como se fosse assim a cerveja aí, o vinho fermentado, né? Não cortar os cabelos, não se aproximar de cadáveres. Por quê? Porque era questão de impureza, né? Então, essas três principais. A primeira, né, na verdade, uma das mais importantes, não que tivesse uma mais ou menos, vamos dizer assim, o corte do cabelo, que na verdade foi a última coisa que aconteceu. Mas vamos lá. O que acontece na história de Sansão que a gente tem que pegar, eu tenho que pegar para mim, estou pegando, Deus tem falado muito a esse respeito. Sansão, quando ele atinge, vamos dizer assim, uma certa idade, que ele começa a ficar um pouco por conta própria, que até então, quando você é criança, os pais vêm ensinando, vem falando, não faz isso, não faz aquilo, fica vigiando, né? Lá em Juízes 14, de 1 a 3, fala que ele gostou de uma filisteia que era povo contrário ao povo deles, eram inimigos, né? E o texto, em uma versão, diz que era agradável aos olhos. Guarda isso. Agradável aos olhos. Beleza. E aí ele fala lá na história, ele fala com os pais, e tal, essa mulher, filisteia e tal. Pô, mas não tem ninguém na nossa família, né? Entre nós, entre o nosso povo, não. E ele, eu quero a mulher. E os pais acabam cedendo, o que não deveriam, né? Deveriam estimular ele, não, cara, né? Arruma uma esposa, uma noiva entre nós, né? Poxa, você vai se misturar com o povo que é exatamente o povo que está contra a gente, aí tá bom. Os pais acabam, né? Até combina ali que o pai ia até lá na casa da mulher e tal. Nesse caminho, a Bíblia diz num ponto lá que parece que ele estava sozinho. Não sei se ele seguiu um caminho diferente, se ele foi antes, mas ele estava sozinho. E ele se depara com um leão. E ele vai e mata o leão. A Bíblia fala que eles traçaram o leão com as mãos. E beleza, acabou aí. Eles vão até a casa da mulher, conhecem o pai, tal, e fica noivo dessa mulher. Beleza. Quando ele volta, tá? Cadê? Tá. Quando ele volta, a Bíblia diz lá em Juízes 15:8, tá?
especificamente assim, quando ele estava voltando, que ele saiu do caminho. Guarda isso. Vamos dizer, já saiu do caminho a primeira vez lá, querendo se misturar com a mulher do povo que era inimigo. Segundo, na volta ele desviou do caminho. Como eu falei, parece que ele fez um caminho diferente, né? Do que os pais fizeram, do que o pai fez. E ele encontra com esse leão na ida. Na volta, ele lembra e desvia, a Bíblia fala, saiu do caminho. Olha que interessante. Para olhar, está escrito isso lá na palavra, para olhar o cadáver, e quando ele chega lá, ele encontra um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Segundo o voto dele, um dos votos dele era qual mesmo? Não se aproximar de cadáveres, era de qualquer tipo de cadáver, tá? Qualquer tipo de cadáver. E o que ele faz, além de se aproximar, ele toca. Que era o pior, ele não podia nem ficar perto. Veja lá, tocar. E ele tira o mel com a mão e pega daquela carne, que já era um animal que estava ali, né, morto, e era um cadáver. E ele pega para comer com mel e tal. E leva, inclusive a Bíblia fala que ele voltou pelo caminho comendo. Olha isso. E ele, inclusive, lá no texto fala que ele chegou e entregou ainda para os pais comeram, mas ele não disse para os pais de onde vinha aquilo. Olha isso. Ele vai fazendo coisas escondidas, se misturando com o povo que não devia, fazendo coisas que não deviam. Várias coisas, né? Aí, beleza. Ele fica noivo dessa mulher, ele faz uma festa. Ali ela tem uma questão com ele também, que ele lança lá inclusive ele lança lá um quiz. O que tem doçura e o que, né? E faz um quiz ali dessa situação desse leão que ninguém sabia. E essa noiva dele fica sendo importunada pelas pessoas que eles chamaram para a festa, que era do povo inimigo, inclusive. Você nos trouxe, o seu noivo trouxe aqui para nos roubar, né? Porque eles não conseguiam adivinhar, e era para falar a doçura do mel da abelha e a força do leão, né? O que era, como é que o texto fala? O que se alimenta virou alimento, alguma coisa assim, eu não lembro agora no detalhe, tá? Mas isso não é tão importante. E aí ela faz um papel que ele já ia viver depois de novo, de Dalila, de ficar importunando ele, me fala o que é, me fala o que é, e não fala. No sétimo dia, ele vai, se eu não me engano, no sétimo dia, ele vai e conta para ela. E ela conta para eles porque ela está sendo ameaçada. Mas ela devia fazer o quê? Se ela fosse uma mulher do povo dele, que tem, né, que tem aquele costume em relação ao marido, ao esposo, ao noivo, devia ir até ele, tá acontecendo isso, isso e isso. Logicamente que ele ia sair para defender ela. Mas ela escolheu trair ele. Povo que não era do mesmo, ele viveu isso na pele e depois ele vai fazer de novo, né? Mas vamos lá. E aí ele é levado lá, ele tem que pagar, porque ele perdeu a aposta, vamos dizer assim. Ele tem que pagar, ele fica muito irado, depois vai lá e mata essa galera. Porque descobre que eles tinham ameaçado ela para descobrir, tal. Beleza. Até aí, essa parte ele foi lá, se defendeu, ok. E aí, gente, passou-se um tempo, o pai dessa menina pega e entrega ela para noivo de alguém do povo deles lá, porque por causa dessa situação o pai justificou falando que ele achava que ele não ia querer mais nada com ela. E alguém que esteve na festa deles, no noivado deles, ficou sendo o noivo dele agora. Ele fica irado, e aí ele resolve fazer mais uma coisa que não devia. Ele veio para ajudar a combater o povo filisteu. Esse era o papel da vida dele. Só que ele fazia muitas coisas
por si. Você vê muita coisa ali, ele tá fazendo por si, não tinha nada a ver com Deus. Lógico que acabava que ele estava combatendo o povo filisteu de uma certa forma, né? Mas ele estava cometendo um monte de erros, de pecados que ele não devia estar cometendo. Ele está descumprindo um monte de coisa que ele não devia estar descumprindo. E Deus não tira a força dele. Às vezes Deus não permite, né, algumas coisas, primeiro porque é o nosso Pai. Ele está ali para nos ensinar. E ele está assim, ei, a gente não tem aqui o que é certo e o que é errado, por que você está fazendo uma coisa que você não devia estar fazendo? Mas ainda precisava se cumprir o que precisava se cumprir na vida dele. Então Deus vai permitindo. Mas a Bíblia fala que Deus é justo, né? Principalmente com os nossos, né? Com a gente, né? Então, o que ele faz? Irado. Olha que maldade. A Bíblia fala que ele pega raposas, amarra as caudas delas, bota uma tocha com fogo e solta um monte delas, coitadas, as bichas queimando lá, se machucando, só para ele jogar no meio das plantações, e queimou as plantações do inimigo todo. Tá. Aí ele foge, sai dali e tal, vai parar numa caverna. Aí o povo filisteu vem atrás, chega no povo dele, cadê? Se vocês não entregar ele, nós vamos pra cima de vocês. Não, ele tá em tal lugar, ele descobre onde é que ele tá, fala com ele, fala assim, vocês vão prometer que não vão me matar. Eles prometem, amarra e entrega ele, com cordas novas, inclusive, a Bíblia deixa bem claro. Entrega ele. O que ele faz quando tá no meio do povo filisteu? Arrebenta, porque a força ainda estava com ele, a força que Deus tinha dado a ele. Pega uma queixada. O que é uma queixada? Queixada de um animal. Ele fala do animal específico lá, mas independente. O que é uma queixada? É um osso de um animal morto. Não se aproximar de cadáveres. Mais uma vez. Ele vai, derrota todo mundo. Aí ele diz uma frase. Olha como... Agora eu quero que você entenda isso. Vamos dizer que antes dele aparecer maior, a Bíblia não cita muito sobre a história dele, mas eu tenho certeza porque os pais dele veio ensinando ele. Você não pode isso, não pode aquilo, Deus te deu essa força, aquela coisa toda. E tinha uma promessa em cima da vida dele, mas ele vai fazendo tudo de acordo com a vontade dele. E não é isso que eu queria que você fizesse. Está cumprindo o que eu quero de certa forma, né? De ir contra o povo filisteu, de contra o povo que estava massacrando o povo de Deus ali. Mas com certeza Deus estava olhando e falando assim, não é isso que eu quero de você. Está cumprindo de certa forma, mas não é isso. Aí ele solta, quando ele mata esse monte de gente com essa queixada, que ele não devia nem chegar perto, ele solta uma frase que para mim é um nível de arrogância e um nível de cegueira. Opa, guarda essa palavra que a gente falou lá em cima sobre a história dele. Um nível de cegueira tão grande, pegando em queixada de animal e tal. E ele diz no texto assim, ó. Quer ver? Lá em Juízes 15:16, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Oi? Ué, mas espera aí, gente. A queixada de jumento é que fez dele matar montões e matar 1000 homens? Não é a força que Deus deu para ele, não. Ele precisava pegar essa queixada. Vocês entendem que ele vai cada vez mais se afundando em fazer coisas que ele não precisava fazer. Força do braço, entende? Só que aí é uma força do braço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É a nossa força do braço. Como se, tipo assim, alcancei um objetivo que Deus falou que eu ia alcançar, mas você fez um monte de coisa que você não devia fazer. Vocês entendem isso? É disso que se trata essa história. Ele acaba cumprindo